Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma nova gravação. Estou reiniciando a gravação do bloco 3 e dos exercícios, porque eu ministrei toda a aula para ninguém, né? E aí, quando fui ver, a aula estava com áudio horrível, né? Muitas horas o áudio ficava cortado. E aí comprometeu toda o terceiro bloco, né? Que é o último bloco, e o bloco de exercícios, né? Então, vou recomeçar aqui. Vamos lá. Nesse bloco a gente vai ver outro processo, que é o processo de realizar o controle integrado de mudança. O controle integrado de mudança, ele cuida para que o gerente de projeto ele tenha condições de coordenar que todas as mudanças que sejam necessárias fazer no projeto, essas não tenham um impacto negativo no projeto. Porque a gente está na fase de integração, né? Na fase de integração, não, na área de conhecimento e integração. Ok. E a integração, ele dá uma visão ampla para o gerente de projeto sobre as diversas outras áreas de conhecimento. Então, nada vai fazer com que nada melhor, né, do que o próprio gerente de projeto ter essa visão, perspectiva de todas as outras áreas, porque se ele fizer uma mudança em uma das áreas de conhecimento, essa mudança pode afetar outras áreas. Então a gente já falou bastante sobre a tripla restrição, né? O escopo, tempo e custo. Ocorre que o gerente de projeto ele pode delegar, tá, para outros gerentes de escalão menor do que o dele, né, esses processos. E aí, a pessoa que vai cuidar desse processo, é o dono do processo, vai buscar realizar essas atividades. Então, por exemplo, realizar o controle integrado de mudança. Pode ter um gerente subordinado ao gerente de projeto, que esse cara pode estar cuidando do processo de controle integrado de mudança e reportando ao gerente de projeto, né? Ao passo que pode ter um sistema para controlar, né? Sistema gerenciador dos projetos, né? A gente pode ter lá um banco de dados, né, das configurações, um banco de dados que armazenam os ativos do projeto, né, que são pessoas, os documentos e tudo mais. A gente vai detalhar um pouquinho na aula sobre isso daí. Então, a integração, tá, com a área de conhecimento se utiliza desse processo aqui, que está na fase de controle e monitoramento, né, no grupo de processos de controle e monitoramento, vai fornecer essa capacidade aí. E o controle integrado de mudança pode ter uma equipe grande. A gente vai ver que tem um comitê gestor, para que esse comitê permita com que várias pessoas se envolvam na análise de mudanças no projeto. Porque quando o gerente de projeto ou uma pessoa assume todas as perspectivas, né, do julgamento dele, né, vai ter que ter uma mudança no projeto, ok, no cronograma. Aí uma pessoa só responsável por isso é complicado, porque pode ser que ela não tenha visualizado algo que outra pessoa pudesse ter esse insight, né? Ou então ela não é especializada totalmente naquela área que ela está fazendo uma avaliação de risco, né? Será que esse impacto aqui, será que a alteração no cronograma pode dar um impacto financeiro? Talvez a pessoa que faça o julgamento não seja adequada para isso daí. E aí, nada melhor do que criar um comitê, né, que é o comitê gestor, a gente vai ver mais na frente, que faz essa finalidade, que é fornecer ao gerente do projeto a possibilidade dele delegar para outras pessoas essa decisão, né? É uma decisão conjunta, o comitê. Então, cada um vai poder visualizar aquilo que ele é especialista. Então, aumenta as chances de que tenha menos probabilidade de alguém ter deixado passar batido alguma coisa importante numa avaliação de risco, né? Que uma mudança seria necessário fazer e aí estaria sujeito ao impacto daquela mudança em outras áreas, né?
Então, o controle integrado de mudança visa isso daí. A gente vai ver todos esses aspectos. Objetivo: garantir que as mudanças sejam controladas e integradas com diversas áreas do conhecimento. Então, é aquilo que eu falei. De nada adianta eu só avaliar, né? Vou mexer no cronograma, altera aqui o cronograma e tal, e aí não estou observando outros aspectos que podem surtir impacto naquela mudança que eu estou fazendo, né? Então, também é o objetivo de garantir o benefício das mudanças, considerando todas as áreas de conhecimento que poderão ser afetadas, né? Então, no mínimo aqui, por exemplo, a tripla restrição, mexendo no escopo, cronograma e orçamento, né, escopo, tempo e custo, a gente vai poder, de repente, alterar a qualidade, né? Altera a qualidade, mexendo também nesses componentes aí. A gente tem que, mexendo no cronograma, pode afetar o escopo, ou mexendo no escopo, vai ter que aumentar o cronograma para poder atender aquela alteração de mais requisitos. Enfim, esses aspectos devem ser observados. Não unicamente, mas sim integradamente. Outras características aqui, ó, influenciar os fatores que afetam a alteração. Então, o gerente de projeto, a partir dessa perspectiva integrada, né, da mudança, ele vai poder tentar influenciar positivamente para que a alteração que ele está avaliando, ela tenha um mínimo de impacto, né, mitigar, né, diminuir o impacto sobre outras esferas aí do projeto. Assegurar que as alterações sejam benéficas, determinar se a alteração ela é necessária. Muitas vezes a alteração não se faz necessário ou pode ser postergada, né? Por conta, por exemplo, de se eu for fazer a mudança agora, eu tenho um risco maior sobre eu afetar alguma outra área de conhecimento ou algum momento crítico do projeto. Então, não, vamos aguardar aqui, não é necessário agora. Ou então, esse julgamento pode fazer com que a mudança seja totalmente descartada. Não, para esse cenário aí, a gente não vai fazer essa mudança. Deixa o projeto do jeito que está. Procurar alternativas às mudanças. Então, é uma das características que visa aí o gerente de projeto, né, ou as pessoas envolvidas nesse controle de mudança, elas terem a capacidade de poder perceber que um projeto está sofrendo ali alterações, né, vai sofrer, o projeto é progressivo, ele vai evoluindo progressivamente, então as alterações vão acontecer durante todo o ciclo de vida do projeto. Alteração nos documentos, alteração nos componentes, nas pessoas que trabalham no projeto, alteração no cronograma, né? Alteração orçamentária, seja para mais ou para menos, isso aí tudo o projeto vai sofrer, tá? E é necessário documentar tudo isso. A gente vai falar mais na frente sobre esse quesito. Então, para essas mudanças, caso uma mudança ela vai surtir algum impacto, é necessário, de repente, sugerir que outra linha de ação seja tomada. Notificar os interessados afetados na mudança, essa é uma característica também que deve estar como preocupação do gerente de projeto, porque uma mudança aprovada, eu tenho que comunicar todos os envolvidos, né, os stakeholders, os interessados, porque pode ser que algum deles seja afetado muito fortemente e aquilo ali gere um transtorno, ou até pode inviabilizar o projeto, ou também fazer com que aquele outro interessado no projeto perca o interesse no projeto. E ali o gerente de projeto passa a ter maior dificuldade em influenciar, né, em ter seu poder de influência para ajudar o projeto, né? Então aquela pessoa deixa de comprar a ideia do projeto e passa a trabalhar contra. Então isso aí, por isso que é importante você comunicar.
gerenciar as mudanças conforme elas vão acontecendo, ou seja, registrando as necessidades, as solicitações, né? Fazendo uma avaliação, aprovando essas mudanças, implementando elas, né? Checando se elas ocorreram da forma adequada. Então, quando eu recebo uma solicitação, aquela solicitação de mudança sendo aprovada, né? Seja pelo gerente ou pelo comitê gestor, o que vai acontecer? Essa mudança, ela precisa fazer com que eu redesenhe o planejamento. Porque eu fiz um planejamento inicial lá no início do projeto, depois desenvolvi um cronograma, desenvolvi os outros planos, né? Desenvolvi o plano que estabelece lá os recursos humanos, quem são as partes interessadas. Então, na hora que eu recebo uma solicitação dessa, de modificação no projeto, e eu aprovo, eu vou ter que alterar aqueles planos que eu fiz, né? E essa alteração vai ocorrer e precisa ser registrada, né? Ela vai, né, fazer uma reexecução. Depois de replanejado, eu vou ter que voltar para a parte operacional para executar aquilo que foi replanejado, né? Foi alterado. Isso tudo precisa ser gerenciado, controlado, coordenado. Necessidade de novos recursos. Então, caso o meu projeto precise de novos recursos ou desalocar esses recursos, né? Lembrando que essa é uma área de conhecimento relacionados aos recursos humanos. Então, a gente pode ter durante o projeto alterações nesse cenário aí, de pessoas trabalhando, ou recursos na ordem financeira, depende do contexto da questão, né, que vocês vão se deparar num concurso. O que ela se refere? O cara pode estar se referindo ali aos recursos orçamentários, por exemplo. Tá? Pode ser que seja necessário um aporte maior, né? Então isso vai gerar uma solicitação de mudança no projeto, aquele orçamento inicial não está dando mais conta, o orçamento vai ser aprovado ou rejeitado, né? E se aprovado, eu vou precisar modificar o projeto, o planejamento tinha sido feito para aquele orçamento inicial, e aí esse replanejamento já vai poder contar com aquele dinheiro, né, com aquele orçamento novo. E a partir dali começa uma cascata, né, de atividades e ações que pode mudar outras áreas de conhecimento, né? Vai afetar a área de recursos humanos, talvez para contratar mais pessoas, pode afetar o cronograma, né? Pode afetar os interessados, e assim sucessivamente. Mudança na comunicação, então é a mudança na forma que as comunicações ocorrem durante o projeto. E aqui eu ponto em negrito, isso aqui é muito importante, pessoal, necessidade de avaliação de risco de uma mudança. Então, praticamente, esse é o core, tá, do controle integrado de mudança. É você poder avaliar o impacto, tá, e a probabilidade daquilo acontecer, né? Primeiro, qual é a probabilidade desse evento, da mudança, quando implementada, qual é a probabilidade dela negativamente influenciar outra área do projeto. Avaliando a probabilidade, agora qual que é o impacto? Vamos avaliar o impacto. O impacto é baixo, é alto, né, moderado, você vai criar uma gradação ali. E aí vamos falar um pouquinho sobre quem autoriza, tá, a mudança. Então, no projeto, a gente tem basicamente 3 perspectivas. No projeto sempre vai existir mudança, pessoal. Isso é fato. Mas a mudança ela pode ser feita em diversos níveis. E vai exigir a pessoa que autoriza aquela mudança também de níveis diferentes. Por exemplo, se a alteração for feita no termo de abertura do projeto ou o termo de abertura da fase, então quem tem poder de autorizar essa mudança é o patrocinador.
Lembra lá que o patrocinador é o cara que delega ao gerente de projeto, é o cara que quem tem poder de decisão orçamentária. Não quer dizer que é o dono do negócio, que é o gerente geral. Não. Se o meu gerente do meu departamento ele tem poder de decisão da onde vai alocar o dinheiro que o departamento recebe, esse cara pode ser o patrocinador do projeto, tá? Porque o departamento recebe por ano 1 milhão, tá? E ele tem esse dinheiro para gastar. Agora, lógico, nas prioridades daquele departamento. E aí, eu não vou precisar ter um patrocinador que é o dono da empresa, né? O CEO da empresa, ou o gerente financeiro da empresa. Não. Se está dentro da política da companhia que o gerente departamental lá ele possui recurso financeiro para aplicar da forma que ele quiser, então está mais que claro aí que o patrocinador, o cara que pode fazer a decisão do dinheiro, dos recursos financeiros, é justamente o gerente departamental ali, por exemplo, né? Então é isso aí, vamos lá, prossegue, né? Outra coisa que eu queria lembrar aqui, nem sempre o gerente, nem sempre o patrocinador é o cara, aliás, nem sempre o projeto, tá, depende de questões financeiras. É lógico que quem é o patrocinador, normalmente ele tem um poder de decisão muito grande. O projeto, tá, digamos que eu tenho um projeto, que esse projeto não envolve recurso financeiro, tá? É um projeto de instalação de uma solução nova lá na empresa. Não vai gerar recurso orçamentário nenhum. Tá? A gente tem a mão de obra, tem a tecnologia, tem todos os recursos necessários. Ok. Quem vai autorizar isso daí? É o gerente departamental. Tá? Apesar de não ser aplicado recurso financeiro ali, tá, naquele projeto, mas ele é quem tem poder de decisão sobre os recursos humanos ali. Tá? E caso o projeto, que ele é progressivo, né? Caso o projeto, em algum dado momento da linha do tempo, do ciclo de vida do projeto, precise de recurso financeiro, quem é que tem poder de aprovar agora? Certo? Que seja colocado o aporte lá. Se o projeto previu lá que o patrocinador fosse aquele cara que tem poder de decisão sobre o recurso financeiro, ótimo, né? Porque agora, a partir desse momento, se o projeto passou a ter necessidade financeira, vai ser aplicado, vai ser decidido colocar aporte financeiro ali, né? Então, esse cenário ele tem que ser visualizado desde o início do projeto. Outra perspectiva, tá, é a alteração nos planos do projeto. Então, se vai ser feita uma alteração no cronograma, uma alteração no escopo, né, nos recursos humanos, coisa que o gerente de projeto tem autonomia para fazer, então está mais que autorizado. Ele tem esse poder. Então, ele vai lá e autoriza essa modificação no projeto. Porque ele tem esse poder dado pelo patrocinador. Não precisa o cara levar todos os problemas, as picuinhas, né, de modificação no cronograma, a não ser que a alteração seja substancial, né? Aí sim vai envolver o patrocinador, talvez o comitê gestor, a gente vai ver mais na frente. A terceira perspectiva é justamente isso aí. Se a alteração ela afeta o negócio como um todo, né, aí sim entra o comitê gestor de mudança. Por quê? Porque vai depender de uma aprovação sistemática, né, integrada dos demais membros. O gerente de projeto, se ele autorizar uma mudança sem passar, né, pelo patrocinador, por exemplo, a alteração vai mexer no orçamento de forma significativa. Se, porventura, o patrocinador, certo, tiver que alocar mais recurso financeiro, tá,
se o gerente fizer aquela modificação no projeto lá, para que lá na frente do projeto o problema surja, né, e apareça o problema que vai precisar mais recurso financeiro, aí o patrocinador vai dizer assim, por que você está solicitando mais recurso financeiro? Não, porque a gente fez essa mudança no projeto aqui, e essa mudança impactou na necessidade de contratação de mais mão de obra. Aí ele vai se sentir traído, porque você chegou lá na frente do projeto, podendo ter levado para ele esse problema antes, tá? Para que ele avaliasse o problema e dissesse, não, essa alteração aqui eu não iria autorizar você fazer no cronograma ou no escopo do projeto, porque a gente não teria orçamento, não teria dinheiro para poder aplicar isso aqui, mas você fez a mudança no projeto, aumentando o escopo, aumentando, né, pessoas aqui, as necessidades no planejamento, só que a gente não tem agora como executar, tá, essa mudança. E aí ficou vendido lá o patrocinador. A mesma coisa acontece para os outros envolvidos, né? Se os outros envolvidos têm uma influência forte em outros aspectos do projeto. Então eu posso ter dentro do projeto um stakeholder, né, um influenciador, que é, por exemplo, o gerente financeiro. Esse gerente financeiro, ele tem que participar do comitê, por exemplo, né, um gestor funcional, porque dele é a palavra final sobre a questão se tem orçamento ou não para dar validade, né, aprovar uma mudança no projeto. Então, quando esse cara não está participando desse comitê, pode gerar um problema, né? E tudo isso tem que ser levantado aqui nessa integração. Comitê gestor, vamos falar um pouquinho sobre o comitê gestor de mudanças. Tá? Em inglês é o Change Control Board, né? Tem a autoridade para aprovar ou rejeitar as mudanças no projeto. Tá? Estabelece os stakeholders-chave para compor essa comissão. Então, pode ser o patrocinador, né? Pode ser não, deve ser o patrocinador, o gerente de projeto, no mínimo, né? E os clientes que podem ser influenciados, né? O cara que vai ser o usuário, o usufrutário, né? Daquele projeto. Os gerentes funcionais, dependendo da influência de um departamento sobre o projeto, é bom colocar esse cara dentro do comitê. Por quê, pessoal? Todas essas pessoas, essas cabeças pensantes, caso exista uma necessidade de mudança no projeto, todos vão ser consultados. E é nesse momento que, quando algum desses membros ele deixa de avaliar um aspecto que seria da especialidade dele, tá? O gerente de projeto lava as mãos. Tá? Então, por exemplo, vai ter que ser feita uma alteração no projeto. Tá? Aí, essa alteração vai ter impacto na questão financeira. Aí o gerente que participa, né, o gerente financeiro, ou então uma pessoa do projeto encarregado pelas questões financeiras, né, um cara com gabaritado nesses quesitos, ele avaliou, não, acho que não tem impacto nenhum não, pode tocar essa mudança aí sem fazer nenhuma alteração na ordem de orçamento. Não precisa, eu estou avaliando esse impacto aqui, nenhum, é zero. Ok. Aí vai se implementar a mudança, lá na frente descobre que aquele cara fez uma decisão errada, ele fez uma assessoria errada, precisaria sim de um aporte financeiro, de uma alteração no orçamento. E aí, o gerente de projeto, ele lavou as mãos, porque todas as pessoas que deveriam colaborar com o projeto, dando o seu conhecimento, né, em prol da melhor decisão, de repente um componente ali falhou, né? O outro aspecto dessa divisão, né, dividir para conquistar, né? Então, se eu tenho vários membros, então o cara pode se debruçar sobre um problema de maneira mais especializada. Então a probabilidade de erro é menor. Tá? Se eu tiver uma pessoa para avaliar os aspectos de risco, né, de uma mudança sobre várias perspectivas, pode acontecer de aquele cara estar sobrecarregado ou ele não é especialista em diversas áreas ali
ele pode não visualizar o problema, não visualizar um impacto que pode ter, né, e a probabilidade de acontecer para aquele cenário ali, daquela mudança. Já com o comitê isso é diminuído, né, a probabilidade é menor. E também o gerente de projeto ele compartilha essa decisão, né? Então todo mundo está assinando ali que aprovou a mudança. O comitê gestor de mudança ele define as regras de exceção. O que são as regras de exceção? São aqueles casos de mudança excepcional, aonde o gerente de projeto ele já, junto com o comitê gestor, levantou quais são as mudanças que podem ser feitas no projeto sem a necessidade do comitê estar sendo consultado. Então, por exemplo, mudanças triviais dentro do projeto, então que não afetem significativo o projeto, já está pré-aprovado, né? Mudanças emergenciais, mesmo que sejam uma mudança que vá ter um impacto muito alto no projeto, né? Essa mudança ela pode estar sendo pré-aprovada, porque dependendo da característica daquela necessidade de mudança, pode ser uma coisa emergencial, ela tem que implementar agora, tem que mudar agora, a decisão é agora. E aí vai ser levantado, né, quais são esses casos de exceção e documentado, né? Por quê? Porque é nesse momento onde o gerente de projeto, caso ocorra aquela situação, ele vai optar pela mudança. Agora, isso não isenta de ter que registrar a mudança, mesmo que posterior. Tá? Por quê? Porque o comitê gestor vai poder se debruçar e avaliar aquelas mudanças que ocorreram, mesmo sem ter sido consultado diretamente. Né? Foi por uma mudança pré-aprovada, uma mudança emergencial. As mudanças emergenciais prioritárias podem ser pré-aprovadas, a gente falou. Mudanças emergenciais podem ser feitas mesmo sem uma requisição de mudança, não um RDM, mas isso não isenta de posterior registro. Às vezes, no corre-corre, existe a necessidade de fazer a mudança, aí é feita. Mas isso não isenta de cadastrar a mudança. Porque pode ser que no futuro exista a necessidade de fazer uma consulta ali para saber quais são as mudanças, né, que são emergenciais e que estão ocorrendo, tentar proativamente, né, pontuar, fazer uma análise de risco melhor, dar ciência para o comitê gestor que, de repente, um tipo de mudança que está sendo pré-aprovada, ela pode deixar de ser pré-aprovada, passa a ser avaliada pelo comitê gestor mesmo, porque o projeto ele é algo em constante evolução. Então, uma decisão que foi colocada para que um determinado tipo de mudança emergencial possa ocorrer, foi pré-aprovado, foi definido lá, ok. Aí ela ocorreu. Aí ela tomou proporções catastróficas. Então, aquela mudança que foi implementada no projeto, depois foi registrado, né? Aquele tipo de mudança pré-aprovada pode gerar uma mudança, a mudança da mudança. Por quê? Porque eu posso chegar e avaliar que aquele tipo de mudança que foi pré-aprovado, eu preciso mudar. Ele não mais vai passar a ser uma mudança pré-aprovada, vai passar a ser uma mudança normal, que precise ser avaliado pelo comitê gestor. Por quê? Porque da última vez que ela foi feita, foi aplicada, gerou uma catástrofe, gerou algo, né, muito negativo. Então agora a decisão é reverter, não vai mais aplicar para aquele cenário a aplicação de mudança pré-aprovada, né, emergencial. Isso só vai acontecer se a gente registrar, né? A gente vai registrar que ocorreu, vai ficar lá num banco de dados, no futuro alguém pode avaliar aquilo ali. O comitê gestor pode avaliar, não, isso aqui estava acontecendo aqui, vamos, né, passar a avaliar, só aprovar aquilo ali quando acontecer de fato, e a gente não deixa pré-aprovado. Ok? E isso aí vai gerar uma base de conhecimento, né? Por isso que deve ser registrado. Ainda sobre o controle integrado de mudança, a gente tem, tá,
o gerenciamento de configuração. O que é o objetivo do gerenciamento de configuração? É o processo de controle das mudanças, tá? E das implementações dessas mudanças. Então, quando eu faço uma mudança, tá? A mudança ela é aplicada em alguma coisa, tá? Num ativo da organização. Então, a mudança vai ser num cronograma, né? A mudança vai ser no documento, né, do plano de recursos humanos, né? Aí eu vou estar fazendo uma mudança nos ativos de pessoas, né, na equipe. Então, nota aí que eu preciso tirar uma fotografia, um snapshot do meu cenário atual, tá? Porque esse cenário atual, que é o meu baseline, né, a minha linha de base, caso tenha uma mudança, eu vou alterar essa fotografia, tá? Eu vou ter um histórico, eu vou ter um momento anterior e a fotografia do momento atual, tá? Então, normalmente, quando a gente recebe uma solicitação de mudança, tá? Essa mudança vai ser na configuração do projeto, né? Falando um pouquinho de ITIL, então se eu for fazer uma modificação num item de configuração, eu vou alterar as características dele. Então, eu preciso ter previamente quais são as características daquele item de configuração. Porque eu preciso comparar o antes e o depois, até para manter o controle rígido sobre aquilo. E o gerenciamento da configuração é isso, qual é a configuração do seu projeto. A configuração do meu projeto, eu tenho o plano geral do projeto, né, que é o termo de gerenciamento do projeto, ou também chamado de plano de gerenciamento do projeto. Dentro desse plano, eu tenho os planos auxiliares das diversas áreas de conhecimento. Tem o cronograma, que é o plano do tempo, eu tenho o orçamento, que é o plano de custo, aí eu tenho o plano, eu tenho o escopo, né, que é a definição do escopo, e assim sucessivamente. Essa é a minha configuração do projeto. Ela pode estar implementada num arquivo lá, num banco de dados, né, do meu projeto, do sistema gerenciador do meu projeto. Então, essa é a configuração atual. E aí, vão existir solicitações, tá? E essas solicitações vão ser implementadas, tá? Eu preciso fazer o controle das solicitações de mudança e das implementações dela, né? Controle das mudanças solicitadas e as mudanças implementadas. Na maioria das vezes, é só conhecido como o sistema de controle de mudança. Então, eu tenho o gerenciamento da configuração, não está desassociado a um controle rígido das alterações, das mudanças, né? Então, eu vou ter lá um sistema para fazer esse controle aí. Nota que do sistema, normalmente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a fotografia dos ativos, né, organizacionais. O ativo, o que são ativos, né? É tudo aquilo que pode influenciar o projeto. Pessoas, os documentos, informação, né? Normalmente, esses itens são entrada nos processos. Então, informação, conhecimento, né? Pessoas, recursos. Os recursos aí podem ser financeiros, né? Recursos tecnológicos, né? Por exemplo, um banco de dados. Um banco de dados, ou o sistema de controle de mudanças, é o banco de dados lá que vai concentrar as informações, são ativos para o projeto. É o ativo da organização, né? Artigo organizacional. Ativo, né? Esse ativo, ele tem influência no projeto, né? Eu preciso dele para poder tocar o projeto. E aí, no sistema de gerenciamento de mudança, eu vou ter esses ativos, né? Vou ter as solicitações e vou ter a aprovação ou rejeitamento daquela solicitação. E o sistema vai controlar isso daí. Outra perspectiva que o sistema pode ter é que eu vou ter, tá? Num sistema,
tá? Eu vou ter os ativos. Deixa eu colocar aqui, vou botar uma pirâmide. Tá? Digamos que esse aqui é o sistema, tá, de controle de mudança. Eu posso ter aqui as solicitações. É uma perspectiva. Eu posso ter aqui, tá, o ativo. E a outra perspectiva são pessoas. Nota o seguinte, tá? O que é que eu estou querendo demonstrar com essa perspectiva aí? É que eu vou ter a solicitação entrando aqui, tá, de mudança. Digamos que eu registrei lá no sistema, aí gerou uma linha lá, né, um registro. Aquele registro eu vou associar pessoas que vão poder aprovar, tá, aquela mudança ou rejeitar ela. Se for o gerente de projeto ou se for o comitê, tá? Então, foi registrada uma solicitação de mudança, eu posso associar ali todas as pessoas que são envolvidas na decisão dessa mudança. E automaticamente, quando eu associo esse ticket, né, essa solicitação às demais pessoas, eles vão enxergar no sistema, opa, chegou aqui uma solicitação de avaliação de mudança para mim. E aí eu sou gerente, por exemplo, de recursos humanos, e estou nesse projeto, eu vou poder avaliar o impacto e a probabilidade, tá, dos riscos acontecerem sobre a minha seara, que é recursos humanos. Se eu sou do financeiro, eu vou poder avaliar esse aspecto. E aí eu faço considerações lá no sistema, né, botando lá, não, ó, por mim está aprovado, né, eu marco um checkboxzinho lá, por exemplo, né, dizendo assim, tá, para mim está aprovado, tá, essa mudança, tá? Aí chega lá e dá o aval dele. Já outro pode botar considerações a serem avaliadas, e o gerente de projeto, ele vai concentrar tudo isso daí para poder tomar a decisão sobre o aspecto geral do projeto todo. Mas nota que todos os envolvidos com o comitê vão poder dar esse subsídio para ele, tá? E se algum desses membros não aprovarem a mudança, tá? Aí vai depender da regra que foi estabelecida, né? Vai ser um consenso ali, né? Ou pode ser postergado aquela mudança, pode ser totalmente descartada, ou pode sofrer ali alterações, né? Daquela mudança, por exemplo, ela não ser implementada totalmente. Só que isso aí vai poder auxiliar nesse cenário. E a outra perspectiva são os ativos. Eu vou poder, tá? Digamos, eu sou do recursos humanos. E aí eu vou poder associar a esse ticket, né, de mudança os ativos que são afetados. Então, se eu tenho o meu projeto, eu fiz uma avaliação, eu sou o cara do financeiro, um exemplo, né? Eu vou poder fazer considerações sobre a questão financeira, tá? Eu vou poder, por exemplo, o recursos humanos, tá, vai poder fazer considerações sobre os ativos. Então, caso a mudança ela esteja acontecendo, todo mundo aqui, as pessoas vão estar avaliando quais os ativos que são afetados ou que foram pontuados naquela mudança que vão ser afetados. Então, a partir daí, fecha um pouquinho aquele cenário do gerente de projeto se comprometer sozinho com a mudança, né? Várias pessoas vão olhar os aspectos, tá? Então, são pessoas envolvidas, várias solicitações e os ativos do projeto, tá? Então, se, por exemplo, eu estou considerando aqui que os ativos do projeto, por exemplo, é o plano, por exemplo, do orçamento, tá? O plano do orçamento, esse é o ativo que está associado àquela solicitação. Quem vai poder fazer juízo de valor aqui vai ser a pessoa encarregada por esse quesito, dentro do comitê gestor de mudança. Vamos prosseguir aqui, ó. Também no gerenciamento de configuração são armazenados os escopos do produto. Então especifica o produto,
o serviço, o resultado, tá, do projeto, documentos e requisitos e funcionalidades. Então, a fotografia que deve ser tirada dos ativos, tá, ou também do escopo do projeto, o escopo do produto que vai ser gerado pelo projeto ou serviço, isso aí vai dar para todos os membros, tá? Ou então, para quem for aprovar, né, a gente já viu que tem vários níveis de aprovação. Pode ser a do patrocinador, a do gerente de projeto e a do comitê. Então, cada um desses níveis vai poder ter informação suficiente, porque eu teria a fotografia, né, atual, e posso avaliar qual vai ser a fotografia que vai ter o projeto, a configuração do projeto no futuro, depois de implementado aquela mudança. E é lógico que avaliando os aspectos de risco que podem acontecer no projeto, caso aquela aprovação seja feita, né, de mudança. Lições aprendidas. Então, lições aprendidas fazem parte também de recursos, né, de ferramentas que podem ser utilizadas pelo gerente de projeto para poder gerar uma base de conhecimento sobre os erros e acertos do projeto. Então, por exemplo, vai gerar um conhecimento, né, documentação também de erros e acertos no projeto como um todo ou na fase. Vai gerar para mim, tá, 3 perspectivas de lições aprendidas. Tá? Nível técnico, então, são as lições aprendidas nas mudanças ocorridas nos componentes. Nível de tecnologia, né? As mudanças ocorridas no nível de gerenciamento do projeto vai me gerar uma lição aprendida. Então, esse aprendizado aqui, tá, vai ser na utilização dos processos, por exemplo, a avaliação do risco. Então, nota aqui, pessoal, que o simples fato de eu registrar, tá, a mudança, a forma como ela está sendo conduzida aí, foi aprovada, isso aí já faz parte das lições aprendidas também, tá? Porque no sistema de gerenciamento de mudança, se aquela mudança ocorrer, tá, foi aprovada, foi implementada, no futuro, eu posso acessar essa base de conhecimento e acessar aquele registro de mudança para consultar ele, para ver como é que ele foi conduzido, quem foram as pessoas que participaram do projeto, né, que participaram da aprovação daquela mudança. Ocorre que isso também é uma lição aprendida. Se a gente for avaliar por esse aspecto, tá, é um registro de lição aprendida. Agora, o lição aprendida também pode ser formalizado com um documento que vai, tá, explicar melhor os erros e acertos pós-implementação da mudança. Então, normalmente, é assim, eu tenho a solicitação de mudança, ela foi aprovada, né, gerou um replanejamento, eu fiz uma alteração no plano, né, e aí eu reexecutei e implementei. Essa implementação gerou a sua saída. E aí, a partir de agora, eu vou poder fazer um juízo de valor. As lições aprendidas, né? Essa mudança trouxe um benefício, não trouxe, né? Foi executada com erro, não foi. Então, no geral, o que ocorre? Deixa eu carregar aqui. Carregar aqui a minha lousa. Então, olha aí. Eu tenho um planejamento, tenho um plano, e aí tem uma execução do plano. Né? O normal é isso daqui. Então, no plano, eu fui lá e executei. E aí foi pontuado uma necessidade de mudança. Tá? Essa mudança pode ter sido feita na verificação. Tá? E foi feito o EC, né?
que é o agir. Então foi feita a verificação e agora eu estou agindo para poder corrigir uma imperfeição da saída dessa execução aqui. E aí vai me gerar, por exemplo, lá que a saída, tá? Essa verificação pediu um replanejamento. Então agora eu vou ter um replanejamento, tá? Ocorre que depois que eu fizer a mudança for aprovada, aí ele vai ser executado novamente, né? Nessa outra execução, a saída dele, tá, pode me gerar, tá, a lição aprendida daquela mudança, daquela alteração, né? E a outra perspectiva que tem uma lição aprendida é sobre gestão. Então, um aprendizado na solução de conflitos das políticas, né? Algo mais estratégico, sobre a gestão do projeto como um todo, e não sobre um aspecto específico do projeto, né? Que o gerente de projeto vai atuar. Não, é sobre a gestão, tá, ampla de todos os projetos, de toda a política da empresa, né? Quais são as lições aprendidas? Isso aí vai poder ser pontuado nessa perspectiva. E aí vamos falar um pouquinho sobre o controle integrado de mudança nas suas entradas, o seu processamento, né, através de ferramentas e técnicas, e a sua saída. Então eu vou ter lá, ó, o plano de gerenciamento do projeto como entrada, né? Por quê? Porque aqui eu tenho os diversos planos, né? O cronograma, eu vou ter o orçamento. Por que é a entrada? Porque se eu estou fazendo um controle de mudança, caso tenha uma entrada lá no meu sistema de gerenciamento de mudança e eu vou avaliar o impacto, tá, da minha mudança, eu tenho que avaliar esses aspectos todos, da integração a isso daí. Então, como entrada, tá, o plano de gerenciamento do projeto, ele é uma entrada para mim fazer uma avaliação. Mudanças solicitadas. Então, as solicitações de mudança vão poder permitir com que eu faça o registro e faça uma avaliação de impacto, né, e probabilidade daquela necessidade ser pontuada, né, ser necessidade de executar aquela mudança. Eu vou ter aqui informações sobre o desempenho do trabalho, ações preventivas recomendadas, ações corretivas recomendadas, reparos de defeitos, tá? E entrega. Nota aqui que as informações sobre o desempenho, eu levo em consideração que eu já tenho a saída do projeto, daquela execução, né? Eu estou executando. Aqui, esse processo é um processo da área de conhecimento e integração, mas ele está no grupo de processos de monitoramento e controle. Então, se eu estou fazendo esse monitoramento e controle, é de algo que já foi produzido, né? Já é a saída, né? A saída daquela execução do projeto. E aí eu vou poder avaliar o desempenho daquela saída. As ações preventivas recomendadas são as ações que devem ser feitas, tá? E que eu estou julgando preventivamente, porque a execução foi feita, né? Sobre a execução orçamentária, eu estou durante a execução do projeto o projeto está progredindo. Então, na execução orçamentária, na execução do escopo, na execução, né, de recursos humanos, de comunicação, eu falo lá preventivamente, eu pontuo lá que existe uma necessidade de modificar a forma como é feita a comunicação entre as partes interessadas. Então, eu estou sendo proativo para recomendar, tá, a partir da saída da execução, tá? Não foi feito de forma adequada lá a comunicação para os stakeholders e tudo mais. Então, nessa hora eu dou como entrada aqui, nesse processo, tá, uma recomendação preventiva, né, uma ação necessária para modificar ali
a forma como é feita a comunicação. Eu vou ter, mas isso é proativamente. As corretivas é a reativa, né? Eu tenho um problema que aconteceu, gerou um transtorno, e aí eu vou ter que corrigir ele. Para corrigir, eu preciso implementar, então eu vou recomendar corretivas. Tá? As preventivas são assim, eu estou executando, mas não está gerando transtorno nenhum. Eu vou recomendar que seja melhorado esse aspecto. Na corretiva, não. Olha, da forma não está adequada, da forma como está acontecendo, e é necessário, né, eu vou recomendar para corrigir esse problema aqui. Então, a gente tem também reparo de defeitos recomendado. Então, vai ser, por exemplo, o reparo aqui no nível técnico, né, de algum componente, de algum recurso tecnológico que está defeituoso e que está impedindo o projeto, tá, de prosseguir. Então, o controle integrado de mudança vai, como entrada de uma solicitação de reparo de um defeito recomendado, vai fazer com que essa solicitação de mudança avalie o impacto, né, dessa mudança, tá, de acordo com as outras áreas de conhecimento. Eu tenho as entregas, tá, que é o resultado final de um produto, um serviço, ou uma fase do projeto. Então, a entrega vai me gerar uma saída, né? E essa saída vai poder ser avaliada. Ferramentas e técnicas, eu tenho aqui metodologia de gerenciamento de projeto, posso usar, por exemplo, os processos do PMBOK ou os processos do Scrum. Então, digamos que essa mudança que entrou aqui, tá, é uma mudança no desenvolvimento de um software. E aí, visualizamos lá que vamos usar o Scrum. Apesar de a gente estar gerenciando com o PMBOK, o projeto, vamos tentar implementar algum modelo de desenvolvimento ágil ali para uma fase do projeto ali de desenvolvimento, e que depois daquela fase ali vai demandar um projeto específico para aquela fase. E aí pode ser utilizado o Scrum, né? E aí vou aplicar um outro framework para poder fazer aquilo ali. Então, ferramentas e técnicas para aplicar a mudança, tá, nos rumos do projeto. Então, eu vou ter aqui sistemas de informação de gerenciamento de projeto, opinião especializada. Aqui, eu posso ter o comitê gestor como sendo opinião especializada para aprovar ou rejeitar, para poder executar, tá, essa mudança. Então, uma vez que teve a entrada de uma solicitação de mudança, eu vou poder fazer o julgamento dela, tá, usando as ferramentas e técnicas, e aí vou ter a saída. Tá? A saída, o que é? Vai ser solicitação de mudança aprovada, então pode ser colocada para execução novamente. Solicitação de mudança rejeitada, então o gerente de projeto não aprovou a mudança, o patrocinador não aprovou, ou então o comitê gestor chegou à conclusão de que aquela mudança não é satisfatória, então não aprovou, rejeitou. Eu posso ter o plano de gerenciamento do projeto atualizado, né, uma atualização dele. Então, se a mudança foi aprovada, aquela alteração não é de cunho técnico, né, no projeto, vai ser somente uma alteração no cronograma. Então, alguém vai abrir o sistema de gerenciamento do projeto, ou então abrir aquela planilha lá, que de repente pode estar numa planilha, pode estar num documento do Word, o cronograma e tal, depende de como tá, cada empresa vai gerenciar o projeto. E aí vai abrir lá e vai alterar, tá, aquele documento, aquele plano. E é lógico que existem diversos planos. Então, a saída dessa mudança, ela pode ser feita nos diversos planos. Tá? Eu posso também fazer uma alteração aqui na declaração do escopo do projeto. Nesse caso, é uma atualização. Por que a atualização? Porque parte do pressuposto que se ele entrou aqui, tá, entrou o plano de gerenciamento do projeto, entrou solicitação, então é uma reexecução. Se é uma solicitação de mudança, primeiro eu fiz um planejamento inicial, eu executei, ou então aquele planejamento inicial
de alguma forma vai ser alterado, mesmo sem ter sido executado ainda, mas já existe a necessidade de alteração dele, então vai ser uma atualização do documento que já existe. Segue aqui. Ainda sobre as saídas, né? Continuação aqui, ó. Ações corretivas aprovadas. Então, quando foi dada a entrada naquelas recomendações de correção, né? Porque o projeto já tinha executado e executou com erro, né? E exigiu a necessidade de correção, né? Então, foi feito e foi aprovado. Agora pode ser corrigido. Então, um documento, um plano, ou então uma atividade do projeto pode ser executada de forma diferente porque foi aprovado, né? Eu tenho as preventivas, as ações preventivas aprovadas, então é uma alteração proativa, né? De antecipação de uma determinada necessidade de mudança. Reparo de defeitos aprovados, tá? Aqui o defeito que tinha sido pontuado, sofreu julgamento e aí foi aprovado que ele seja reparado. Eu tenho o reparo de defeito validado, certo? Aqui é a validação para que esse reparo ele seja aplicado, né? Então, por exemplo, implementado. Então, eu alterei a mudança, o reparo do defeito é eu aprovar a mudança. Ok, a mudança pode ser feita, né? Agora, se eu for avaliar a avaliação técnica de como implementar, então, aquele reparo do defeito, eu tenho que validar. Por exemplo, aqui seria o seguinte: foi aprovada a mudança. Agora vamos testar ela num ambiente controlado, se for o caso, o cenário, né? Digamos que o cenário ele permita que a gente aplique a mudança fazendo um teste. Vamos fazer um teste aqui e ver se isso vai realmente dar certo. Então, foi validado. Então, está mais do que claro que aquela mudança ela vai ter o grau positivo, tá, dela. Eu tenho aqui entregas. As entregas são as saídas também do processo, né? De controle integrado de mudanças. Esse aspecto aqui também, pessoal, reparo de defeitos aprovado, tá? É que se eu fiz o plano, né? Aí eu executei, tá? Entrou aqui, teve uma solicitação de mudança, tá? Então foi replanejamento. Teve o replanejamento. Aí foi aprovado. Aí eu executei de novo aqui, executei. Eu posso fazer aqui uma avaliação para validar que aquela implementação, na segunda passada, ela foi feita com correção, tá? Então, eu estou validando, estou dando validade àquela mudança, né? Então, o controle de mudança, ele se preocupa não somente no pré-mudança, mas no pós-mudança também, tá? Quando finalizar a mudança, eu vou checar se ela foi feita a contento, né? E aí eu valido ali. Eu tenho as entregas, que são as entregas são justamente o resultado final aqui da mudança, tá? Da validade. Encerramento do projeto. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o encerramento do projeto. Então nem todo projeto ele é executado com sucesso. Ele pode ser encerrado por diversos motivos. Por exemplo, ele pode ser adicionado, a gente vai falar mais na frente sobre isso, que é o cenário onde o projeto ele existe e aí ele foi tomando uma forma de atividade continuada. As pessoas que estavam no projeto estão repetindo atividades. Lembra lá que a atividade, uma das características do projeto é que ele
tenha início e fim, o projeto seja progressivo e ele gere um produto único. Aí digamos que a gente desenvolve um sistema, a gente está desenvolvendo, aí tem a data de início e fim. Eu estabeleci que o projeto ele vai ser concluído em 1 ano, ok? Em 1 ano. E aí a gente começou a fazer o projeto. A equipe está toda trabalhando no projeto. Aí o cronograma aumentou, porque em 1 ano não tinha condições de fazer o projeto. Só que o sistema já está operacional, né? O pessoal já está utilizando o sistema, está evoluindo gradualmente. O projeto tá sendo seguido, o sistema está sendo evoluído. Só que o cronograma que estava prevendo 1 ano para o projeto ser concluído, estendeu para 2. Só que as atividades que estão sendo executadas ali são de atividades rotineiras, não são mais de projeto, é atividade contínua ali, né? São processos contínuos, não são mais projetos. Então, o projeto foi adicionado, se chama adicionado. O projeto pode ser extinto, né? A gente vai ver, ele chegou a sua finalidade foi atingida com sucesso, então a gente vai extinguir ele. Tá? Então, notem que existem essas duas vertentes. O encerramento do projeto ou de uma fase pode ser com sucesso ou pode não ser. Tá? Pode ser questões orçamentárias, o projeto ele possa ser interrompido, a gente vai ver mais na frente. Então, objetivos do encerramento do projeto. Encerrar formalmente o projeto, né? Ou a fase. O projeto pode ter alcançado o objetivo dele, ou não. Garante a verificação da satisfação do cliente. É nesse momento onde a gente vai abrir a oportunidade do stakeholder, né? Os stakeholders, avaliar o projeto como um todo para aprovar ele, ou então a fase para aprovar e a gente poder seguir para a fase seguinte. O encerramento garante o encerramento administrativo também. Toda vez que vocês virem o termo encerramento administrativo, está se referindo ao término de contratos. Tá? A gente tem basicamente, nesse processo de gerenciamento do projeto e fase, do encerramento do projeto e fase, a gente tem 2 subprocessos, que é o encerramento do projeto ou da fase e também o encerramento administrativo. No encerramento do projeto, a gente tem a aprovação do resultado, produto ou serviço do projeto. A aprovação vai ser do patrocinador e dos clientes envolvidos, né? Que estão estabelecidos para aprovar o projeto como um todo, ou a fase, né? Já o encerramento administrativo, ele diz respeito a questões de contrato. Então, dentro de um projeto, existem diversos contratos com fornecedores externos. Então, você precisa administrar diversos contratos. Então, o término deles vão acontecer em momentos diferentes, porque foram iniciados em momentos diferentes, possuem características distintas. Eles podem ser extintos, podem ser finalizados por ter atingido a sua finalidade, né, o contrato, o serviço foi entregue a contento, ou então, por exemplo, pode ser extinto por questões orçamentárias, eu não tenho dinheiro mais para pagar aquele contrato com a empresa terceirizada, vamos encerrar esse contrato. Então, é encerrado. Então, normalmente é o encerramento do contrato, né? É o encerramento administrativo. Então, é a aceitação, né, do trabalho prestado pelo fornecedor externo ao projeto. A aceitação leva em consideração, né, que ele aceitou porque é a aceitação do trabalho, tá? Concluído, com sucesso ou não. Tá? Então, se foi com sucesso, ele aceitou aquele trabalho para ser encerrado. Eu posso aceitar o término do contrato se o contrato não chegou ao final do seu resultado. Digamos, a gente contratou uma empresa para construir uma estrada. Tá? E aí ela não entregou o projeto. Certo? Eu não vou aceitar aquela obra. Mas entenda que eu estou querendo dizer aqui que você pode aceitar o término do contrato. A pessoa que autorizou o contrato, ela pode
a aceitar o término do contrato porque não atingiu a sua finalidade. Então, vou encerrar, não estou aceitando o produto, eu estou aceitando, aprovando o encerramento do contrato porque a empresa não entregou o serviço. Então, muito cuidado nas interpretações, porque as questões de concurso, para esses assuntos, PMBOK, né, COBIT, ITIL, eles querem pegar a gente nesses entendimentos. Então, bota uma palavrinha lá. Então, se, por exemplo, ele estiver se referindo à aceitação do trabalho prestado pelo fornecedor ao projeto, está se referindo ao encerramento do contrato, tá, administrativo. Então, ele está aceitando o trabalho porque foi concluído. Mas digamos que ele se refere à questão, à aceitação do encerramento do contrato, porque ele não atingiu a sua finalidade. Então, eu estou aprovando. Na verdade, não é aceitação, porque aí leva em consideração que eu estou aceitando que o produto não foi concluído, não foi entregue, mas eu estou aceitando, né? Seria um encerramento, tá? Mesmo sem a conclusão do trabalho, tá? Então, se a questão estiver falando sobre o encerramento, a aprovação do encerramento, a aprovação pelo patrocinador, a aprovação pelo gerente de projeto para o encerramento do contrato, porque não atingiu a sua finalidade, está dizendo que não está satisfeito com o contrato. Então, ele está encerrando ele. Tá joia? Como os projetos são encerrados. Então, a gente tem um encerramento, nem todos os projetos vão atingir, né? Vão ser concluídos, vão chegar ao final lá que foi desenhado, né? Então, tem diversos motivos de interrupção. A adição, aquilo que eu já falei para vocês, o projeto vai evoluir para operações rotineiras. Então, o projeto ele se torna infinito. Então, estava previsto em 1 ano terminar o sistema, não terminou. Aí está em 2 anos, está em 3 anos, 4 anos, e está aquela equipe lá trabalhando naquele projeto. Vocês acham que isso é um projeto ainda? Não, né, pessoal? Deixou de ser um projeto, já está numa atividade continuada ali. Eles estão só evoluindo o sistema, claro, né? Porque todo sistema ele é evolutivo. Até o momento que ele começa a declinar a sua finalidade e vai ser descontinuado. Então, na verdade, seria um projeto infinito isso aí. Então, a partir desse momento, é autorizado o encerramento do projeto. Isso aí também pode acontecer para uma fase específica do projeto, né? Se evoluir para a atividade rotineira. Corte de recurso, aí tem esse nome aqui, ó, Starvation. O pessoal que fez o curso de arquitetura de computadores sabe muito bem o que é isso, né? É inanição. É você ter o corte, né? Por exemplo, lembrando de processos, né? O Starvation, o processo não consegue acessar o processador. Ele fica caladinho lá esperando o momento dele para entrar para processamento, só que ele nunca consegue chegar lá porque o sistema bota prioridades outros processos e nunca chega a vez dele, tá? E aí ele fica ali sem poder usar o recurso do processador. E aqui, nesse cenário, eu tenho um projeto e aí, digamos que ele foi parado. Não, bota ele no cantinho aqui, aguardando recurso financeiro. E ele fica ali, né? Vai chegar um momento que vai dizer assim, poxa, já tem 3 anos, esse projeto está parado, não tem dinheiro para ele, pô, encerra logo ele, porque não tem finalidade, já perdeu a finalidade, já passou a Copa do Mundo, para que vai fazer essa obra aí, né? Ou então, um sistema dentro da empresa que estava sendo desenvolvido foi colocado de lado porque não tinha dinheiro para comprar, por exemplo, um determinado item lá, um servidor, sei lá. Aí passou 3 anos, não comprou o servidor, não tem mais necessidade de usar aquele sistema, mas o projeto ficou aberto, ficou lá, né, esperando o recurso financeiro. Chegou o momento que passou 1 ano, 2 anos, a equipe do projeto ansiosa, querendo tocar esse projeto, mas não tinha o recurso, ou não tinha dinheiro, não tinha pessoas a mais para colocar no projeto, ou então não tinha o gerente de projeto, o gerente de projeto que estava lá naquele projeto foi demitido,
não alocaram nenhuma outra pessoa, o projeto foi escanteado e ficou lá parado. E aí chegou um determinado momento, perdeu a finalidade dele. Nota aqui que é o corte de recurso, né? Ó, corte de recurso. Recurso financeiro, recurso pessoas, né? Então tem, por exemplo, aqui, ó, corte, tá? De recurso pode ser relacionado ao financeiro, né? Perda de interesse financeiro. Isso aí vai levar em consideração, por exemplo, os exemplos que eu dei também, né? Por exemplo, o projeto ficou parado porque não tinha um gerente de projeto. Aí passou 2, 3 anos, para que tocar aquele projeto se não tem mais finalidade financeira ele? Tá? Não vai ter ganho financeiro a empresa. Tá? Então vai ser cortado. Ou então não tem dinheiro para tocar o projeto. Então, mesma coisa. A empresa passou a ter prioridades. Foi feita uma mudança de prioridade. A alocação do dinheiro que estava sendo para um lugar passou a ser para outro. Aí entra no caso aqui do próximo tipo de encerramento do projeto ou da fase, né? Que é a realocação de recursos. Eu tenho um recurso que está num local, eu vou destinar para outro. Aí fica uma lacuna ali naquele projeto. Pode acontecer que o projeto fique parado ali e aí perca a sua finalidade. E aí ele precisa ser finalizado. A mesma coisa para fases. Então, transferência de pessoas, de materiais, né? Transferência de recurso financeiro entra nesse cenário. E tem a extinção, né? A extinção do projeto, o projeto cumpriu a sua finalidade com sucesso. Tá? Isso é o objetivo que todo o projeto, é o sonho de todo gerente de projeto, é que o projeto tenha alcançado a sua finalidade dentro do cronograma, tenha atingido o escopo dentro do orçamento. Esse é o cenário ideal. O gerente de projeto vai para o 10. Tá? Então, ele pode ser extinto. Vai ser feito o termo de encerramento e ele vai ter os documentos, né, os encerramentos dos contratos, né, as lições aprendidas no projeto e assim sucessivamente. Então, olha aí, ó, as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas do processo de encerramento do projeto. Então, como entradas, a gente tem um plano de gerenciamento do projeto, documentação do contrato, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais, tá? Informações sobre o desempenho do projeto, as entregas. Tudo isso vai subsidiar, tá, o encerramento do projeto. Eu vou ter como ferramentas e técnicas as metodologias, né, os processos, por exemplo, da AIT, para o encerramento, sistema de informação de gerenciamento de projeto, vai ser o sistema lá que, por exemplo, pode estar gerenciando o projeto, as entradas, saídas, as pessoas envolvidas, os ativos associados. Eu vou ter a opinião especializada. E como saída do gerenciamento, do encerramento do projeto ou da fase, eu vou ter os procedimentos de encerramento administrativo, né? Procedimento de encerramento de contratos. Então, dos encerramentos administrativos, tá? da legalidade, por exemplo, o encerramento administrativo do projeto é aquele encerramento de toda a burocracia, né? Então, por exemplo, no meu projeto tem a minha equipe, então eu vou poder, todas aquelas pessoas que tinham sido passadas para a minha equipe, que elas são de outros departamentos, eu vou poder formalmente desalojar elas do meu projeto, porque está encerrando, para os seus departamentos ou para outros projetos. Então, essa gestão administrativa, eu vou ter que fazer como? Fazendo documentos ali, notificando, né, liberando formalmente aquela pessoa como membro da minha equipe, passando para outra equipe, ou então colocando à disposição de volta para um departamento. Enfim, toda aquela parte burocrática do projeto eu vou poder tocar. Também faz parte dessa burocracia encerrar os contratos de apoio, né? No ITIL, a gente tem os contratos de apoio, que são os contratos com fornecedores externos.
Então, nesse cenário aqui, a gente tem contratos durante o projeto. O projeto não é só de TI, né, pessoal? O PMBOK pode ser aplicado em diversas áreas de conhecimento. Então, na engenharia, você vai ter lá 10 empresas, né, 15 empresas que estão fornecendo, né, o cimento, está fornecendo areia, outra está fornecendo as pessoas, os operários, outra está fornecendo ali o escritório de projetos, enfim. Esse encerramento desses contratos visam justamente isso aí. A finalidade do projeto foi atingida, está sendo encerrado, e aí a gente vai encerrar. Outro cenário é a extinção do projeto por vias normais, o projeto atingiu o sucesso, e a outra é aquele ali, né, por adição, está sendo, né, eu vou encerrar o contrato porque não tem mais finalidade, né, o projeto está sendo tocado, né, foi adicionado à empresa, então os funcionários, por exemplo, que eram de uma empresa terceirizada, olha só o cenário, estava sendo desenvolvido por uma empresa, tá? Foi feito um contrato, o sistema estava sendo desenvolvido por diversos programadores. E aí, passou 2 anos, o sistema estava previsto para 1 ano, não concluiu. Está em 2 anos. Aí a empresa disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos contratar esses caras aqui, vamos adicionar eles, tá? Vamos encerrar o projeto, não tem mais finalidade, o sistema está pronto, eles estão trabalhando mais rotineiramente no sistema do que no projeto de desenvolvimento do sistema. A gente fala o seguinte, vamos fazer uma proposta para contratar esses caras, né? E a gente encerra o contrato com a empresa lá, né? Ou então encerra o contrato, esses empregados aqui vão sair fora e aí entra outra equipe, que são da própria empresa, né? Que já tem a sua própria equipe ali, que até estava participando do projeto também. Então nota aí que o projeto foi adicionado, né? Dentro das atividades rotineiras. Então vai ser extinto. Então eu encerrei o contrato que eu tinha com aquela empresa que alocava os desenvolvedores. Vamos ver mais aqui. Produto, serviço, né? Ou resultado final entregue, por isso que eu vou fazer o encerramento. Ativos de processos organizacionais, atualização, né? Então, eu vou atualizar os ativos de processos organizacionais. Pessoal, leve em consideração aqui que o encerramento é do projeto como um todo ou da fase. Então, se for da fase, o projeto continua. Não é isso? Ele vai continuar. E se ele estiver continuando, eu vou ter aqui somente uma atualização, tá, dos meus ativos de processos, né, organizacionais. Ou seja, aquele snapshot, tá, da fotografia dos ativos, por exemplo, os planos, se enquadram aí as políticas, os planos do projeto, vão ser atualizados. Tá? A gente está na fase de encerramento do estágio, né, da fase. Então, nesse cenário, quando eu fiz ali o encerramento formal daquela fase, eu somente atualizei os processos aqui, os ativos de processo organizacional. Porque eu vou atualizar os planos, que são ativos, né? E o projeto vai passar para a fase seguinte, que vai evoluir mais ainda esses ativos aqui de processos organizacionais, né? Joia, então a gente vai fazer um intervalo e aí eu vou voltar depois com exercícios, né? Provas anteriores. Valeu?